Pois é, meus amigos, se vocês estão procurando um SUV compacto por fora, porém super espaçoso e com muitos equipamentos, vocês encontraram uma excelente oportunidade. Esse aqui é o Hyundai Creta na versão Limited Safety e tem tudo a ver esse nome porque ele tem muitos equipamentos de segurança. Bom, antes de vocês dizerem assim, Felipe, como assim excelente oportunidade? Ele está com um baita no desconto, mas a gente também vai comparar em relação aos seus principais concorrentes, o que ele oferece de equipamentos a mais ou a menos. Será que é mesmo uma boa oportunidade? Vamos falar de preço, consumo, dos equipamentos mesmo, enfim, tudo o que tu precisa saber antes de comprar o teu próximo SUV. Pois é, meus amigos, março de 2024 e este carro está sendo oferecido a R$135 mil aqui na Car House Hyundai. Sim, Creta Limited a R$135 mil. E para a gente entender se é uma boa compra ou não, eu vou comparar em relação aos seus concorrentes. Estou falando do Fastback na versão Audace, preço de tabela de R$143 mil. Do Nissan Kicks na versão Advance Compact Plus por R$136.500 e também Volkswagen T-Cross 200 TSI por R$143 mil. Felipe, mas então ele é o mais barato da categoria. Não, calma lá. Tem o Tigo 5X na versão Pro que está custando R$130 mil. Bom, vamos entender quanto esse aqui é melhor ou pior do que os outros. Mas antes da gente continuar, deixa eu explicar este milagre dos R$15 mil a menos. Este valor de R$135 mil é só nas concessionárias da Car House Hyundai. Sim, está com um bônus de fábrica e mais um bônus exclusivo para vocês que são inscritos aqui do canal e é válido até o final do mês de março ou enquanto durarem os estoques. É claro que se vocês estão assistindo esse vídeo depois e chegarem aqui na Car House e disserem que viram o vídeo do Opinião Sincera, vocês vão ter uma condição especial que a Car House vai sempre trazer para vocês clientes. Mas vamos lá, vamos ao comparativo que é o mais importante. Aonde esse carro é melhor e aonde ele não é. O primeiro ponto que é muito importante falar é o quesito segurança. Afinal de contas, eu sempre digo, ninguém quer sofrer um acidente, mas se você sofrer um acidente, vocês vão querer estar dentro do carro mais seguro possível. Destes todos os concorrentes, a maioria tem 6 airbags como o Creta, o que já significa que ele tem uma preocupação muito maior com a segurança de vocês, ocupantes do carro. O único que não tem 6 airbags, que vem com 4, é o Fastback. Sim, custando R$8 mil a mais, ele tem 2 airbags a menos. O Creta tem a câmera aqui em cima do para-brisa, o que significa que ele também tem ADAS. Ele tem frenagem de emergência, ele tem, isso pode ser para veículos ou até mesmo pedestres. Essa frenagem não é para ser utilizada como freio do veículo, é para eventualmente um caso de emergência, ele vai acionar os freios antes do motorista, podendo evitar a colisão ou diminuir os danos causados. Mas essa câmera também serve como alerta de mudança involuntária de faixa. E aqui vem um ponto importante. O Creta é o único que vem com centralização de faixa. Uma centralização que funciona muito bem mesmo. Significa que na estrada ele vai te ajudar a manter o carro sempre em cima da faixa. Não simplesmente quando ele está saindo para fora ele vai puxar de volta. Eu gosto pra caramba desse recurso. E tu sabe que o Kicks e o Tigo 5X, eles não têm nada de ADAS, eles não têm nenhum tipo de auxílio de frenagem de emergência. O T-Cross tem isso e inclusive tem a ACC, algo que é exclusivo da versão dele, ou melhor, desta categoria. Porém, ele não tem nenhum tipo de alerta de mudança involuntária de faixa. Outro detalhe que é importante falar também é que o Tigo 5X é o único que tem teto solar panorâmico nesta categoria. Nenhum outro nesta faixa de preço tem. Mas o Creta Limited tem algo que eu considero muito importante. Também tem a ver com conforto e segurança. Os faróis são do tipo halógeno, com DRL, com acendimento automático. Mas o que é exclusivo dele é a comutação automática do farol alto. Isso significa que quando está na estrada de noite, ou mesmo dentro da cidade, ele vai identificar os carros à frente e ele vai baixar o farol alto para o baixo, evitando o ofuscamento de quem vem no sentido oposto. E já que eu falei de teto solar, é importante falar de um outro ponto estético muito importante. As rodas.
Todo mundo tem rodas de 17 polegadas, menos os 5X que tem rodas de 18 polegadas. Todos são de liga leve. Não, peraí, só um pouquinho. T-Cross tem aro 16 polegadas. E, sinceramente, é a roda também mais simples de todos aqui. Eu acho esta roda aqui uma roda com um design bem bonito. Para quem gosta de roda grande, ela é proporcional ao tamanho do veículo, não fica muito pequeno. Mas um detalhe importante, olha o que tem por trás dela aqui na traseira. Sim, freio a disco. Creta e o Tiggo 5X são os únicos que oferecem esse recurso. Porém, só o Tiggo 5X de todos os concorrentes tem suspensão traseira do tipo independente. É uma vantagem? Na prática, quando a gente for fazer o test drive, a gente vê como é que o carro se comporta. Um outro ponto que é muito importante é o tamanho do porta-malas. O Creta tem um porta-malas de 422 litros de capacidade, ou seja, é mais do que suficiente para levar todas as bagagens de 5 pessoas em uma viagem de 2, 3 dias com tranquilidade. Não é o maior da categoria, o do Kicks é pouquinha coisa maior. Na prática, não tem tanta diferença, afinal são 432 litros. O único que realmente se destaca nesta categoria é o Fastback, com 516 litros. Esse realmente tem mais espaço para as malas. Porém, quando a gente fala de espaço para as malas, o Fastback fica devendo e um ponto importante, aqui atrás. Não adianta levar as malas e não ter espaço para os passageiros que vão no banco traseiro. E neste ponto, o Creta dá um show. Isso aqui é realmente espaço de sobra para tu ir bem tranquilo, tanto nas pernas quanto na altura do teto, quanto até mesmo o conforto do banco. Mas aí vocês vão me dizer que o T-Cross tem mais espaço na segunda fileira. Sim, isso é verdade. Porém, a Volkswagen, para chegar nesta equação, ela teve que reduzir o espaço do porta-malas. São só 373 litros de capacidade para as bagagens do T-Cross. Enquanto que o 5X é o menor de todos, definitivamente. Sim, só 340 litros de bagagem. Aí se torna realmente complicado fazer uma viagem mais longa com o carro da Caoa Chery. Sensores de estacionamento, todos eles têm. Câmera de ré, quase todos eles têm. O T-Cross não tem este recurso, pelo menos não de série. E o 5X é o único que tem câmeras 360 graus. E todos eles têm mais ou menos o mesmo comprimento, a largura também mais ou menos próxima, mas o T-Cross sim, um pouquinho mais curto, mas tem um ponto que é importante vocês saberem. Vão livre. Vão livre é importante porque a gente mora no Brasil, então as nossas ruas e estradas são completamente esburacadas, aquelas entradas de garagem que tem aquela inclinação muito fora do padrão, aonde raspa a frente em muitos carros que vêm de fora. Neste caso aqui, praticamente todos eles têm um vão livre muito bom, de 190 milímetros ou mais. Sabe quem fica devendo? O Tiggo 5X. Só 150 milímetros de vão livre. É baixinho, né? E agora eu quero falar de um ponto muito importante, a motorização. Eu digo importante porque isso tem a ver com o desempenho, com o consumo e principalmente com a sua segurança. O carro tem que ter força para fazer uma ultrapassagem, para levar a família, as bagagens, como a gente precisa. Só que, antes de eu falar do motor, outro ponto que também é muito importante na hora da decisão é a garantia. Os dois únicos que oferecem 5 anos de garantia são o Hyundai Creta e o Tiggo 5X. Os outros, 3 anos de garantia. E adivinha, qual deles dá menos problema? Esse aqui. Mas que motor tem essa versão do Creta? É o 1.0, 3 cilindros de 120 cavalos, tanto a gasolina quanto a etanol, e 17,5 kgfm de torque, tanto a gasolina quanto a etanol. Bom, vocês vão me dizer, Felipe, o motor do Tiggo 5X é mais forte, tem até 150 cavalos, porque ele é um motor 1.5 turbo. Ele... Na teoria, os números são melhores, mas na prática, a gente já andou nos dois e eu posso dizer para vocês, este carro aqui, ele tem um desempenho melhor do que o Tiggo 5X, tanto na hora de acelerar quanto na hora de abastecer. Ele é bem mais econômico. A Volkswagen tem um desempenho muito similar, apesar de ter um pouco menos de potência quando abastecido com gasolina, e o Fastback é o que tem mais potência dos 1.0. Mas a gente sabe que se não fosse o câmbio CVT, ele não seria um motor muito eficiente, um conjunto muito eficiente.
ele já briga de perto aí com os outros na questão economia. Este carro aqui, ele tem uma economia razoável. Não é o mais econômico da categoria, mas ele é bem mais econômico que as versões anteriores do Creta, o que eu já considero uma bela de uma evolução. Ele tem injeção direta, tem variador de fase nos 2 comandos, é um motor bem moderno, todo em alumínio, é um motor que não costuma dar muitos problemas. Sim, tem o motor do Kicks, que é 1.6, mas o Kicks é o único aspirado e por isso o desempenho acaba sendo um pouco comprometido. Mas via de regra, eu vou dizer que esse aqui é um motor bom, porque ele não apresenta muitos relatos de defeitos. Bem menos, por exemplo, que os motores da Volkswagen. A gente sabe que ali por 60, 80, 100 mil quilômetros já começa a dar muita incomodação, principalmente com o sistema de injeção direta deles. Já o da Hyundai é bem mais robusto. O câmbio, bom, aqui tem diferenças importantes entre os principais concorrentes. Esse aqui é um automático convencional de 6 marchas, um câmbio bem robusto, um câmbio que é utilizado amplamente na linha da Hyundai e até mesmo pelos carros da Kia. A Volkswagen é a única que utiliza o mesmo câmbio não, mas um câmbio similar, com a mesma tecnologia, também automático, de engrenagens tricíclicas, conversor de torque. A Nissan, a Fiat e a Caoa Chery utilizam câmbios CVTs, aquele que tem uma corrente e que quem não está acostumado com o câmbio CVT estranha principalmente o comportamento do motor, que ele fica sempre na rotação ideal, ou pelo menos ele tenta. O fato é que os outros concorrentes botaram marchas simuladas, a Caoa Chery tem 9 marchas, a Fiat com 7 marchas e a Nissan com 6 marchas simuladas. Tudo para enganar o nosso cérebro e a gente pensar que tem engrenagens físicas. E antes da gente entrar, porque lá dentro tem muito mais equipamentos que a gente precisa te mostrar, importante falar, todos eles têm Hill Holder, o assistente de partida e rampa, o que eu acho muito importante. E todos têm também o sistema de monitoramento de pressão dos pneus, que vai te indicar caso algum dos pneus ele baixe de pressão. Agora, se aqui fora, tirando o ADAS, que o Creta é muito mais completo que os outros, se aqui fora não tem tantas diferenças, aqui dentro vocês vão ver que existe um abismo entre eles. Quer ver? Vem comigo. Vai, Gustavo, justifica aqui por que eu disse que o interior é interessante desse carro. Multimídia grande, ar-condicionado digital, painel digital, bastante recursos. Deixa eu ligar aqui pelo menos para eles verem o que nós estamos falando. Chave presencial, né? Então só apertar um botãozinho. Aperta mais uma vez. Mais uma? Aham. Aí. Obrigado, Gustavo. Bom, uma coisa que é fato aqui, ó, é que este painel de 7 polegadas, ele é super completo. Diferente da versão acima dessa daqui, a Platinum, ele não tem a projeção aquela das câmeras embaixo dos espelhos, né? A Platinum é um pouco mais completo, com câmera 360 graus e tal, e quando liga o pisca, ele projeta ali. Mesmo assim, eu já acho esse painel aqui bem interessante. Diferente do Fastback, por exemplo, que tem um painel de 3,5 polegadas no meio, esse aqui é de 7, colorido e de boa qualidade. O multimídia tem 8 polegadas, com as funções que a gente precisa, né? Tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, o que é ótimo, né? Tem concorrentes que não tem, tipo o Tigo 5X ainda é com fio. E o T-Cross é um multimídia menor de 6,5 polegadas e com fio também. Uma coisa que eu gosto bastante, ar-condicionado é automático, digital, automático, de uma zona só, tá? O único que não é, que tem 2 zonas é o do 5X. Mas ele tem carregador por indução, tem várias portas aqui USB, inclusive uma tomada 12 volts também. Tem o freio de estacionamento aqui na mão, diferente do Corolla Cross, por exemplo, que é no pé, né? Aquela coisa mais, digamos, que atrapalha quem tem problema de coluna ou de perna. Esse aqui é bem tranquilo. E na versão mais cara dele também tem freio de estacionamento eletrônico, né? Aí vocês vão me dizer, o 5X e o Fastback tem freio de estacionamento eletrônico. Tem. Vamos lá, o que mais? Mas o 5X não tem o ar-condicionado automático, né? É só um ar-condicionado digital. O acabamento das portas do painel é o padrão entre todos eles, né? É um plástico mais simples, um plástico mais duro, sem muito soft touch, e o mais onde a gente apoia o braço tem um revestimento assim, sabe? Inclusive o revestimento é de couro, diferente do banco do carro, que ele é de tecido.
Mas é um banco muito bonito, tá? Tem um tecido diferente, umas costuras bonitas, diferentes, assim. Eu curto muito banco de tecido. Eu gosto particularmente de banco de tecido. Agora, tu falou do painel, que é um padrão. Eu não acho que ele seja o padrão de todos. Sabe por quê? Se tu pegar o padrão Volkswagen, tu vai ver que os plásticos e os acabamentos utilizados são bem inferiores São mais feios aos do outros. Volkswagen. O Volkswagen parece que é um cinza feiozão, assim, sabe? Mais Eles simples, são parece. muito sisudo, né? Muito sisudo. Esse aqui já tem um acabamento que eu considero mais interessante. E aonde a gente apoia o cotovelo aqui, ó, é bem macio. Isso é muito importante. Então, onde mais precisa tem. Vidros elétricos nas 4 portas, com antorte para todos eles. Tem, inclusive, rebatimento elétrico dos espelhos, olha só. Legal isso, né? Claro que tem regulagem elétrica dos espelhos, tem regulagem de altura do farol. Aqui é para setar o monitoramento de pressão dos pneus, o controle de estabilidade de tração para ligar e desligar. E o volante multifuncional e muito multifuncional, inclusive com os pedal shifts para troca de marchas aqui atrás. Ele tem os controles do multimídia deste lado, inclusive para telefone e tal, e deste lado os controles do painel e do cruise control, inclusive com a centralização de faixa aqui. De novo, isto é exclusivo do Creta Limited nesta categoria, nenhum outro tem. Tem também a câmera de ré, né? A gente tinha falado que tem uma boa qualidade. Então, a gente engata aqui, a câmera tá ali. Uma excelente qualidade, na verdade, né? Muito, muito boa mesmo. Assim, por que a gente fala da qualidade da câmera de ré? Simples, meus amigos. Quem já usou uma câmera de ré com baixa resolução sabe o quanto ela pode te atrapalhar. Porque quando tem muitas cores, ok, quando o ambiente é bem colorido, tu consegue enxergar os detalhes. Quando ele é meio escuro ou meio cinza, tu não percebe o que tem no meio do teu caminho com uma câmera de baixa resolução. Então é importante uma câmera boa para que a gente consiga enxergar e não atropelar nada no meio do caminho, né? Outra coisa também que eu reparei que poucos concorrentes têm o sistema volumétrico aqui, né? De alarme. Tá algo que está sendo tirado de vários carros. Tá em desuso, né? Tem um espelhinho aqui, com luzinha aqui em cima, legal, alça de mão. Tem regulagem de altura no cinto. Os dois lados, tá ótimo. Tem encosto de braço, com porta-objetos ali dentro. Bom. O encosto de braço está bem posicionado também. Importante falar, né? Ele é fofinho, tá? Não tá aqui neste comparativo, mas, por exemplo, a Tracker é um carro que também tem encosto de braço aqui no meio e que o encosto de braço é ruim pra dedéu, é duro, é ou não é? É verdade. É um plástico. É um plástico. Só tem uma cobertura por cima, assim, que engana um pouquinho. Mas, falando do conforto do banco, é bom? É bom, é o padrão que a Hyundai já usa, né? Eu gosto do HB20, gosto do Creta, eu gosto de todos eles. Eu acho assim, ele é um banco um pouco mais firme, né, do que, por exemplo, o do Tico 5X. Ele não tem aquele esquema do Zero Gravity, que na verdade é um sistema só de distribuição de peso do banco da Nissan, que é, para mim, o melhor banco quando tu sabe te posicionar em cima dele. Muitas pessoas dizem que, não, esse banco da Nissan é duro. Eu não acho ele duro. Eu acho ele mais inteligente pelo fato de que tu consegue fazer viagens mais longas, mas definitivamente esse daqui consegue um equilíbrio entre firmeza e, ao mesmo tempo, o conforto a longo prazo. Então, vai fazer uma viagem em 2, 3, 4, 5 horas, tranquilo. Já o da Kawasaki eu não tenho certeza, porque ele é bem molengão, né? Bem molengão mesmo. E sabe quando tu senta no banco e diz, nossa, que banco confortável, mas depois de 2 horas tu não aguenta mais ficar no banco? É tipo isso. Eu não sei se tu chega a 2 horas. Espelho fotocrômico? Não. Nessa categoria é difícil de ter este recurso, mas também tudo bem, né? É algo que depois tu bota isso no filme nem vai fazer tanta diferença assim. O que mais, Gustavo? Mais algum detalhe importante de mostrar aqui dentro? Cara, eu gosto muito. Eu acho muito legal. Sério, tô olhando aqui, ó, essa parte que tá muito legal, ele tá muito completo. Multimídia com tamanho bom, com funcionalidades boas, com ar-condicionado digital, automático, com painel digital. Realmente, por esse preço que ele tá sendo agora... Eu acho o volante do N-Line mais bonito, né? Sim, mas sim. esse daqui não dá para negar que é um volante estiloso, bem diferente de qualquer outro padrão da categoria. Mas eu gosto do design do painel do Creta, porque é um
Painel, assim, um pouco disruptivo em relação à maioria dos concorrentes, mas não é nada agressivo aos olhos, né? Ele é um painel que ele mostra uma construção aqui diferente, né? Um design diferente. Então, eu acho que é isso que está te chamando a atenção aqui. E eu tô olhando pro multimídia, né? É totalmente igual ao multimídia do HB20 da minha mãe, né? Aqui dentro, então. O sistema. O sistema, então, tá igual pra mim, assim, tipo, tô reconhecendo. Mesmo que eu já tenha mostrado um pouco do espaço lá atrás, vamos ver os últimos detalhezinhos lá, porque acabamento e tal. Esse carro tem quase 1,80 m de largura. E eu vou dizer para vocês, não cabem 3 adultos aqui com folga, mas leva 3 adultos sim, digamos, encostadinho no outro, né? Mas nenhum compacto vai levar 3 adultos com Na folga. verdade, nem os médios levam com folga, essa é a grande verdade. Aí, às vezes, a gente compra um carro bem mais largo, pode ser por experiência própria, tá? Eu já tive isso. Compra um carro bem mais largo, achando que, nossa, vou levar com conforto 3 adultos atrás. E tu usa tão pouco, né? Ele com tanta gente dentro, que no final do dia, no dia a dia, dentro da cidade, no nosso trânsito congestionado, acaba se tornando um problema. Um carro muito grande, é difícil de manobrar, difícil de andar no trânsito pesado de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, as grandes capitais como um todo. Eu prefiro carros mais compactos e que tenham um espaço interno mais condizente, que é o caso do Creta, é ou não é? Sim, com certeza. E outra coisa também, né? O Creta vem com saída de ar-condicionado traseiro para nós aqui, né? As versões mais simples do Creta não tem, essa aqui já tem. Também tem outros concorrentes que não tem essa saída aqui atrás. Tem uns que não tem. Tem também um USB aqui, ó, para carregar o tablet das crianças, né, o celular de quem estiver atrás. A porta tá exatamente igual lá na frente, inclusive até com onde a gente apoia o braço também, com revestimento. Bom, né? Bom. Luzinha aqui atrás, ó, não esqueceram isso, para quem tem filhos é importante. Não tem o encosto de braço, ok? Mas, como é obrigatório por lei, cinto de 3 pontas para todo mundo e também encosto de cabeça para todos os ocupantes. Agora sim, vamos dar uma volta nele? Bora. Agora é a hora da verdade. Vamos dar uma volta neste Creta e ver se tudo que a gente falou, inclusive com o test drive, justifica a nossa afirmação no início desse vídeo, que era uma bela de uma compra. Então vamos lá, vamos sair daqui. Vou começar já aloprando um pouco, né? Vamos começar descendo um cordão de calçada. Ó, coisa bem boa. Não tem nada melhor do que um SUV alto isso é bom, pra gente passar por qualquer obstáculo. A gente andou num esses dias, né? A gente andou num, era muito similar. Na verdade, muda design, o resto não muda muito. Não sei se vocês já assistiram, mas se vocês não assistiram, a gente pode deixar os vídeos aqui embaixo na descrição, né, sobre os outros carros. O que a gente não pode deixar de falar sempre é dessa vibraçãozinha que sumiu agora porque a gente desligou o carro. Porque... Ou melhor, o start-stop dele desligou o carro. Essa é a parte boa do start-stop do Creta. Porque ele faz parar de tremer o carro. Porque desligou o motor. Assim, todo 3 cilindros vibra um pouco. Isso é intrínseco do processo. Neste ponto, o da Fiat está mais avançado que os outros. Por quê? Porque eles conseguiram um equilíbrio muito bom de vibração quando está andando, assim como esse aqui, que depois que tu acelerou o carro ele não sente mais nada. Quando a gente pisa fundo, ó, também não vibra, ou seja, em potência não vibra, mas esse daqui parado ele vibra um pouco mais do que os demais. Como que a Fiat fez para conseguir reduzir a vibração parada? Uma estratégia simples e que o Gustavo acha que a Volkswagen também adotou, né? Também tem. No Nivus dele ele percebeu a mesma estratégia. Basicamente, quando tu para o carro, ele desacopla o câmbio automático. Como ele desacopla no conversor de torque. Então, a vibração do motor não transmite para a cabine. A Hyundai adotou uma estratégia um pouco diferente, mas eu vou dizer que é bem efetiva, que é o start-stop. O motor desliga. O motor desliga e aí tu não tem vibração nenhuma. Óbvio. Mas para aquelas pessoas que não gostam de usar o start-stop e que ficam desligando ele aqui no botão toda vez que entra no carro, aí tu vai sentir um pouco mais de vibração do que os demais. Vamos ligar ele de novo aqui só para mostrar, né? Ele vibra um pouquinho mais. Isso é ruim? Acho que é uma questão de costume. O HB20 da minha mãe também treme, né? Também vibra. A vantagem de verdade neste ponto está nos 4 cilindros, que é o Tiggo 5X e o Nissan Kicks. Esse motor é bem mais estável e a vibração
praticamente não existe. Agora, tu sabe uma coisa que me chamava sempre a atenção neste motor 1.0 da Hyundai, é que ele tinha um pouco de delay, assim, quando a gente ia arrancar, né? E ele ainda tem, mas eu não sei se eu me acostumei ou Acho que eles sim. conseguiram reduzir. Eu achei questão de costume, o meu Nivus também tem um baita no delay e eu já nem sinto mais, já acostumei, tu já se programa para acelerar de uma maneira que Que já te antecipa, né? Tudo É uma questão de costume. Agora, uma coisa que é muito boa nesse carro, eu gosto pra caramba, é o conforto da suspensão. A gente tá andando aqui numa rua bem esburacada e, cara, ele passa muito bem pelos buracos, ele passa muito bem pelo paralelepípedo. E você sabe, não adianta a gente fazer o teste só em rua de asfalto. Nossas ruas brasileiras são completamente irregulares. Então é importante a gente vir aqui, ó, e testar efetivamente naquele paralelepípedo cheio de buraco mesmo, como é a nossa realidade. Gosto bastante do isolamento acústico desse carro também, diferente do Fastback, que tem um isolamento fraco. Já mostrei isso, inclusive, numa viagem que eu fiz com ele. E eu também já viajei, senti a mesma coisa. Esse daqui tem um isolamento acústico muito bom. O peso da direção também é bom. Mas agora é a hora do Gustavo assumir o controle do veículo e dar as suas impressões. O que eu gosto é o seguinte, ó. Regulagem de altura e profundidade do volante e eu posso colocar na posição que eu gosto, que é bem para baixo. Tem alguns carros que mesmo colocando bem para baixo eu não chego Não fica embaixo, né? na posição que eu quero. Aí eu tenho que subir o banco. E eu não gosto de subir o banco, eu gosto de deixar o banco bem baixinho. E aqui eu fico numa posição ótima, tanto de braço, quanto de perna, quanto de altura. Direçãozinha leve. Todos eles têm direção elétrica, né? Todos, certo. Difícil alguém hoje em dia não ter uma direção elétrica. Salvo algumas picapes. Fala Express 10. Hilux também. Não sei se a S10 é elétrica já ou não. Não, mas a Hilux e a Frontier não são. Pois é. Não me lembro agora. Acho que esse 10 já botou elétrica também. É tanto carro que a gente não consegue lembrar de tudo. Cara, ele é muito ágil. Ele é super ágil. Eu me lembro que uma vez eu dei o meu City pra minha mãe dirigir, que era aspirada. Minha mãe tinha o HB20, né? Tem o HB20. E ela falou, mas o meu carro é mais ágil, né? Sim, exatamente. O turbo, tudo, né? Entrega uma potência muito mais fácil, muito mais rápido. Mas você sabe que a gente estava discutindo com o Gilson, um amigo nosso aqui do canal, sobre a questão de desempenho na estrada desse carro. Ele disse, Felipe, esse carro é fraco. Bom, vamos lá. Qual era a situação em que ele fez essa afirmação? Ele estava com o carro com porta-malas carregado, cheio de itens pesados dentro e também com 4 ou 5 adultos. Então realmente estava perto do limite da capacidade de peso do veículo. Nessa situação, pode até ser que o carro realmente sofra um pouco para subir a serra. E sofra quando eu digo assim, não é que ele não vai subir, ele vai subir. Mas tu querendo fazer uma ultrapassagem na subida, talvez o motor não tenha toda a força necessária. Mas aí eu te pergunto, de todos da categoria, qual deles vai ter potência de sobra nesta condição? De sobra nenhum. Nenhum. Mesmo o Tiggo 5X, que tem mais potência, ele não tem um desempenho tão bom assim, vazio. Imagina carregado. Então eu acho que todos eles estão mais ou menos parelhos aqui. Todos eles estão mais ou menos no mesmo nível. Mas eu gosto de usar um comparativo que tu acho que já conhece, que é, cara, existia um Jeep com motor 1.8 que não andava nada e gastava pra caramba. E as pessoas compravam um monte aquele carro. Minha esposa que diga. Esse aqui anda muito melhor do que aquele carro e é muito mais econômico. Exato. Eu acho que esse é um ponto muito, muito importante que você tem que considerar. O Renegade 1.8 era bom. Não era bom, mas as pessoas gostavam. Esse daqui anda mais, gasta menos e, sinceramente, tem mais espaço, mais porta-malas. Enfim. Aí vocês vão me perguntar assim, tá, Gustavo, mas tu gosta de carros mais potentes e tal, tu te incomoda com isso? Sim, me incomoda realmente um pouquinho. Eu gosto de carros mais potentes, mas assim, dá pra minha mãe, por exemplo, que é uma usuária bem desse estilo. Cara, tá mais que perfeito pra ela isso aqui. Eu acho que a resposta pra essa afirmação, ou pergunta, né, que tu fez, este estilo de carro aqui é o que tu compraria? Não é. Então não é o motor que faz essa diferença. Sim. É todo o estilo. Agora, para as pessoas que buscam esse estilo de veículo,
este motor está muito adequado. Enfim, dentre todos os concorrentes aqui, o Creta Limited está muito mais barato, sim, muito mais barato que os outros, menos o Tiggo 5X. Vantagens do Tiggo 5X? Tem algumas, mas eu vejo uma grande vantagem na Hyundai como um todo. É uma empresa maior, é uma empresa mais sólida, é uma empresa que está crescendo neste ano de 2024 muito mais do que as outras. Por quê? Porque agora, com a absorção da importação dos carros da Hyundai, tu não vai encontrar mais nas lojas da HMB só Creta e HB20. Vai ter uma gama muito grande de ótimos carros importados à venda também. Quem ganha com isso? Nós, consumidores. Mesmo considerando só Hyundai, só Creta e HB20, eles já tinham um giro muito maior do que a Caoa Chery, por exemplo. E isso se traduz em melhor pós-vendas e mais disponibilidade de peças. Final das contas, meus amigos, tu compra esse carro aqui com um pacote de segurança ativo muito maior do que o Tiggo 5X, maior do que os seus concorrentes e pagando menos que os seus concorrentes, e ao mesmo tempo tu tem a confiabilidade da marca coreana. Eu acho sim uma excelente compra. Neste valor que está sendo negociado em março de 2024, quem está procurando um SUV compacto com quase tamanho de médio, esse Creta Limited é uma baita de uma oportunidade. Esse é o ponto que tu falou perfeito, Felipe. Tá mais barato do que os outros e com mais segurança do que os outros. Lembrando que esta é uma condição exclusiva da Car House Hyundai aqui do Rio Grande do Sul. Então, corre, aproveita. E vocês? Gostam do Creta? Preferem outros? Preferem todos os concorrentes que nós falamos? Ou algum outro que a gente não citou? Comenta aqui embaixo. É isso aí. Digam pra nós aqui qual é a opinião de vocês também. Valeu, galera. Valeu. Sério que tu aguentou até aqui? Então, tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.